A professora Sofia usa com frequência os manuais digitais, mas sente que os múltiplos formatos existentes dificultam o seu trabalho. E é a pensar nisto que a Escola Virtual e a Porto Editora apresentam agora a solução que tanto espera. Tudo em um. São assim os novos manuais interativos da Porto Editora para 2023. Todas as funcionalidades estão agora reunidas num único livro e num único local e formato. Vamos descobri-lo? Os professores e os alunos têm agora disponível um livro realmente interativo que permite reproduzir vídeos, áudios e atividades de forma integrada, tal como se estes estivessem dentro das páginas. Os múltiplos recursos podem também ser reproduzidos num painel lateral, mantendo a página do manual visível, ou numa janela redimensionada e arrastável que permite posicionar o recurso no ecrã para uma melhor apresentação em sala de aula. Pode também colocar o recurso em modo de ecrã total e, deste modo, tirar o máximo partido nos momentos de projeção. Para se ajustar melhor às realidades de todos os alunos da turma, os áudios apresentam várias velocidades e os vídeos contêm legendas. Todos os exercícios do manual estão disponíveis em formato interativo. Na versão do professor, os exercícios apresentam um botão para aceder e projetar as soluções, passo a passo ou todas em simultâneo. Na versão do aluno, as soluções não estão disponíveis, mas estes podem verificar as respostas dadas e todos os resultados são também automaticamente guardados. Graças à nova funcionalidade de cópia de texto, a professora Sofia pode também selecionar e copiar rapidamente blocos de texto do seu manual. Outra novidade muito aguardada diz respeito às notas. Agora, as notas criadas podem ficar abertas na página e ser reposicionadas onde quiser ou minimizadas. Pode também acrescentar notas diretamente no caderno de notas, sem ter de as associar a uma página. Para tal, basta adicionar uma nota diretamente no caderno de notas. Por fim, professores e alunos podem rapidamente exportar para PDF as suas notas personalizadas. Os novos manuais interativos incluem dicionários totalmente integrados. Basta selecionar uma palavra e a sua definição ou tradução, no caso das línguas estrangeiras, e é automaticamente apresentada. As novidades estendem-se também à área das ferramentas. As novas ferramentas, réguas, quadro, transferidor e calculadora vêm enriquecer as opções disponíveis. Foi também melhorado o contexto de uso, por exemplo, usando o sorteador de alunos para envolver a turma na resolução de exercícios. Mas não ficamos por aqui. Para facilitar a escrita na página, a espessura da caneta foi reduzida e o número de cores disponíveis mais alargado. Faça como a professora Sofia e tire partido do novo manual interativo. As escolas portuguesas apresentam diferentes realidades, cada uma com os seus desafios. Sejam elas básicas, secundárias, TAPE, com contrato de autonomia, públicas ou privadas, são realidades que bem conhecemos. Com base nesta experiência, o GeoMais foi construído para se adequar a todos estes contextos e promover mais e melhores aprendizagens. E como? Com uma organização clara e intuitiva, que tem provado dar resultado. Com um projeto completo e diversificado que se adequa a todas as necessidades dos nossos alunos. Com recursos digitais abundantes e exclusivos que promovem aprendizagens mais significativas. Com a aposta em metodologias ativas, centradas nos alunos, pois são eles o foco da nossa atenção. Vamos ver como o GeoMais dá resposta a todas estas realidades e desafios. A estrutura do manual GeoMais
é simples e clara. Na abertura de cada subtema são apresentados os conceitos fundamentais. E com o objetivo de motivar os alunos para as aprendizagens seguintes, renovamos o layout do Quiz GeoMais, no sentido da gamificação, sendo que pode ser realizado em suporte de papel ou digital. Este ano continuamos a apostar no Mais Geógrafo, para introduzir os subtemas e estimular o desenvolvimento da autonomia das diferentes literacias e da capacidade de análise de informação. Para desenvolver capacidades essenciais em Geografia, os alunos são desafiados a responder a um conjunto de questões com base em fontes de informação diversificadas, tais como mapas, imagens ou documentos. Uma das novidades do GeoMais 9 é o RAP, que se encontra no final do manual. Este novo componente foi criado para dar a possibilidade dos nossos alunos reverem conteúdos do clima que foram abordados no 7º ano. Esta etiqueta vai remetê-los para a página onde se encontram os conteúdos a rever. A linguagem utilizada no GeoMais 9 é adequada à faixa etária dos alunos e a organização foi pensada para promover o estudo autónomo. Quer saber como? Captamos a atenção do aluno a partir de uma questão-chave, que poderá ser utilizada como introdutória aos conteúdos. A resposta a essa questão pode ser dada num componente que é muito valorizado pelos alunos e para o qual encontram remissões ao longo do manual. Falo-vos do GeoPro, que surge no verso do caderno de atividades. Para consolidar as aprendizagens, desenvolvemos atividades de fácil resposta e correção. E os conceitos fundamentais surgem nas laterais e distinguem-se dos das aprendizagens essenciais pelo pin que diz AE. Tal como aconteceu no 7º ano e 8º, tivemos a preocupação de criar textos claros, diretos, inseridos em páginas com um aspecto visual atrativo. Tudo isto sem comprometer o rigor científico. A propósito, lembro que agora é possível selecionar textos das páginas do manual e colar, por exemplo, nas notas que podem ser exportadas em PDF. Esta funcionalidade será útil para os alunos elaborarem os seus resumos. Sabemos da importância que a imagem tem na aprendizagem da Geografia. Por isso mesmo, uma das nossas grandes apostas é a diversidade de instrumentos geográficos, gráficos e mapas. A cartografia do nosso manual é única e exclusiva e um dos aspectos que mais nos distingue dos outros manuais escolares. Vai poder comprovar que os mapas e os gráficos foram elaborados com cuidado e atenção ao pormenor, diversificando as escalas de análise e as projeções e com recurso a fontes rigorosas e atualizadas. As ilustrações são outra aposta que nos diferencia enquanto projeto. Assim, apostamos em ilustrações que associam os conteúdos à realidade, estimulando a aprendizagem visual dos nossos alunos, pois é difícil mostrar-lhes todas as realidades existentes. Será, portanto, o GeoMais um projeto articulado? Claro que sim, a começar pelos guias, que estabelecem esta articulação entre o manual e os restantes recursos do projeto. No guia do aluno, encontram-se as referências a uma grande variedade de recursos disponíveis no manual interativo, como a voz do especialista, a cartografia interativa, os escape rooms, entre outros, que serão importantes para as aprendizagens dos alunos e contribuirão para a sua autonomia. Para nós, professores, desenvolvemos um guia completo e exclusivo, onde remetemos para todos os componentes e recursos do projeto. A conjugação destes guias abre possibilidade à diversificação de estratégias, tornando cada aula única e adaptada ao contexto. O António vai agora falar-vos de outras mais-valias do nosso projeto. No GeoMais, continuamos a dar atenção ao nosso país através do Mais Portugal, onde os conteúdos são abordados à escala nacional, preparando os alunos para o futuro, quer mantenham ou não o contacto com a disciplina. No Mais Portugal, encontra cartografia, gráficos, infografias e dados estatísticos variados, sempre relativos à totalidade do território nacional. Outra das novidades do manual é o GeoMais pelo Mundo. Nesta nova rubrica, apela-se à aplicação dos conteúdos a realidades concretas através da modalidade de estudo de caso. Cada um deles permite trabalhar diretamente diferentes objetivos de desenvolvimento sustentável através da exploração orientada de um conjunto diversificado de fontes de informação. O Mais Cidadania continua a valorizar a formação dos alunos para uma participação ativa na sociedade, fazendo a associação direta às competências do PASEO e às aprendizagens essenciais. Nesta rubrica, será possível não só integrar as TIC nas aulas de Geografia, como também promover a articulação interdisciplinar com as sugestões de DAC. Tudo isto sempre em articulação com os restantes componentes, como o portfólio do professor e o GeoMais Ação, um novo componente que vai gostar de conhecer. No final de cada subtema, os alunos encontram duas outras rubricas, o Mais Síntese e o Mais Saber. No Mais Síntese, os conteúdos surgem resumidos, em texto, em esquema,
em áudio e em vídeo, sendo que estes últimos podem ser acedidos através de QR Codes no manual físico. Nestas páginas temos sempre a referência para um quiz EV disponível em 2 versões, uma para os alunos e outra para o professor, permitindo a regulação das aprendizagens. Já no Mais Saber, os alunos dispõem de um conjunto de exercícios para consolidarem os seus conhecimentos. No guia exclusivo do professor constam as habituais propostas de solução e a remissão para as questões da aula e para o teste digital. O Manual GeoMais apresenta desta forma uma estrutura coerente, marcada pela simplicidade, clareza e organização, que torna a sua utilização intuitiva para todos. A cartografia é para nós, professores de Geografia, fundamental e usámo-a de forma recorrente. Daí que tínhamos decidido manter os mapas de grande formato a abrir e fechar o manual, o que é uma forma de sucesso, pois facilita a sua utilização em sala de aula. No início, há um planisfério político e no final temos um planisfério com as principais características físicas do mundo. Não esquecendo, claro, a cartografia dedicada ao território nacional. Uma grande mais-valia do projeto GeoMais são as diferentes soluções cartográficas disponíveis, dentre as quais salientamos também as digitais. Os muito valorizados GeoMais PDF associam cartografia complementar à do manual e podem ser facilmente utilizados em contexto de sala de aula. Estes ficheiros funcionam sem acesso à internet e apresentam a informação organizada por camadas sobrepostas que podem ser ativadas alternadamente. Outra opção de utilização da cartografia digital é o SIG GeoMais, que permite o acesso à análise e a manipulação da informação estatística que vai além do que encontramos no manual. O SIG GeoMais possibilita comparar indicadores e exportar mapas para imagem, sempre com acesso a dados atualizados. Uma vez que as aprendizagens essenciais de Geografia apelam à utilização de sistemas de informação geográfica, acreditamos que esta plataforma, também disponível para os alunos, é uma verdadeira mais-valia. A Sandra vai agora falar-vos de outros componentes e ferramentas úteis para nós, professores, e para os nossos alunos. As opções cartográficas nunca são demais nas nossas aulas, por isso, queremos apresentar-vos uma outra novidade, a cartografia interativa. Com a nova cartografia interativa que surge ao longo do manual, as classes das legendas dos mapas podem ser selecionadas de forma auxiliar na análise e interpretação dos fenómenos. Assim, facilita-se a percepção da distribuição dos fenómenos geográficos. Muito útil, não acha? O componente Mais Professor é dedicado ao nosso trabalho cotidiano e inclui propostas de organização das aulas com sumários, um índice remissivo das aprendizagens essenciais e um guia de articulação de todos os componentes e recursos do projeto, que são muitos. Este conjunto de materiais foi pensado para simplificar o nosso dia-a-dia. Para que o aluno tenha a oportunidade de reforçar e consolidar as aprendizagens, poderá recorrer ao caderno de atividades e ao GeoPro. O caderno de atividades contém um conjunto rico de propostas com destaque para as 30 fichas de trabalho e um conjunto de atividades mais lúdicas. As fichas foram elaboradas para promover a consolidação das aprendizagens e o desenvolvimento de destrezas na análise de um conjunto diversificado de fontes de informação. Aqui introduzimos um mecanismo de autorregulação, pergunta a pergunta, que surge na lateral da página para facilitar a consulta do manual por parte dos alunos. No final de cada subtema surge um crucigrama e um sintetiza. O crucigrama numa perspectiva mais lúdica, que é sempre valorizada pelos alunos, e o sintetiza numa perspectiva mais prática, como forma de esquematizar os conteúdos. Como suporte, o aluno tem ainda disponível 2 desdobráveis únicos e exclusivos, como este com os tipos de climas e um vasto leque de mapas mudos e papel milimétrico que permitem o desenvolvimento de atividades mais práticas, como a construção de mapas ou gráficos. No verso do caderno de atividades encontra-se o GeoPro, onde os alunos podem dar resposta às questões-chave do manual. Este é um componente muito valorizado pelos alunos, pois conseguem, de forma orientada, sintetizar os conteúdos da aula. A utilização do manual, do caderno de atividades e do GeoPro tornam o GeoMais 9 um projeto mais fácil de utilizar pelos alunos, com cartografia diversa e exclusiva em papel e no digital, que facilita a compreensão dos fenómenos geográficos, com uma abordagem promotora da aprendizagem visual e sem esquecer o rigor na abordagem dos conteúdos. E para nós, professores, por que razão é o GeoMais 9 uma opção acertada? Além do já referido, o GeoMais 9 apresenta um conjunto de recursos e componentes dedicados a agilizar e enriquecer o nosso trabalho. O GeoMais Ação é mais uma das novidades exclusivas do professor. Este componente contempla um conjunto de propostas de trabalho ativas, ou seja, em que o aluno é o principal ator na construção do seu conhecimento. A
Além das propostas de DAC que articulam com o Mais Cidadania do manual, têm disponíveis as respectivas rubricas de avaliação, propostas de sala de aula invertida, gigs ou classroom, trabalhos do grupo e interiorama. Ou seja, um conjunto de propostas prontas a tornar as nossas aulas fascinantes e impactantes. Mas os materiais de apoio não ficam por aqui. A Eva vai apresentar-vos o portfólio do professor ao pormenor. O portfólio do professor é um componente extremamente rico e uma das marcas do GeoMais, ao qual nós, professores, damos muito valor. Além de uma proposta de planos de aula para todo o ano letivo, vai encontrar muitos recursos úteis que o convidamos a explorar. É composto por 5 separadores que começam pelos documentos orientadores, uma secção pensada para auxiliar na preparação e gestão do ano letivo. O separador Educação Inclusiva, não sendo uma novidade, foi reformulado para melhor responder ao desafio de incluir todos os alunos. As 30 fichas do caderno de atividades foram adaptadas para dar uma melhor resposta às necessidades dos alunos com mais dificuldades. Vai dar jeito, não acha? Nos recursos pedagógicos, salientamos as fichas formativas. São 15 fichas frente e verso que contribuem para a avaliação formativa dos alunos. O penúltimo separador dá suporte às nossas necessidades relacionadas com as tecnologias de informação geográfica. Está muito mais completo e inclui 8 tutoriais para trabalhar ferramentas e plataformas digitais, acompanhados de 12 fichas de trabalho que permitem a operacionalização das aprendizagens essenciais. O último separador é o da avaliação, que contempla várias propostas para os diferentes momentos ao longo do ano. Começa com uma proposta de aferição das aprendizagens precedentes e destacam-se as 12 questões de aula e as 6 fichas de avaliação, nas versões A e B, organizadas por domínios de aprendizagem. Este completo portfólio estará integralmente disponível na escola virtual em formato editável. Como a avaliação é uma tarefa exigente e que absorve muito do tempo de qualquer professor, renovamos o Geogénio. Inclui 12 propostas de avaliação express e as respectivas grelhas de correção. Estas fichas podem ser corrigidas de forma rápida, sobrepondo a respectiva grelha de correção à ficha correspondente. Para o desenvolvimento de atividades de avaliação digitais, poderá contar com os cartões Quiz EV e utilizar a grande quantidade de propostas que lhe apresentamos. Estes desafios estão agora disponíveis em diferentes modalidades de exploração, dentro e fora da sala de aula. Como pode ver, o GeoMais 9 não se esgota na versão impressa e foi também pensado para uma utilização digital, apresentando um grande conjunto de recursos digitais associados ao manual interativo. Alguns destes recursos já fomos falando, como a cartografia digital, mas há muito mais para descobrir, como escape rooms, imagens 360 graus ou uma das nossas novidades, a voz do especialista. A diferença principal que existe quando pensamos nos processos perigosos, físicos, tipicamente, que têm capacidade, têm energia para produzir danos na natureza, utilizamos frequentemente na língua portuguesa 2 designações que às vezes se confundem, a designação de perigo e a designação de risco. Os perigos são, para mim pelo menos, são processos perigosos que têm capacidade para gerar danos. Lembro que agora vai poder reproduzir estes recursos em contexto, dentro da página do manual interativo. Mesmo nos recursos mais tradicionais, como as apresentações em PowerPoint, procuramos sempre uma abordagem única e inovadora. Ficou curioso? Explore todos estes recursos no nosso manual Amostra, na escola virtual, e vai ver que este é o projeto que lhe fornece maior diversidade de soluções para o seu contexto educativo. O GeoMais 9 é prático e organizado, articulado e rigoroso, completo, inclusivo e inovador, e promotor da aprendizagem ativa. Acreditamos que o GeoMais 9 contribuirá para um maior envolvimento dos nossos alunos e os levará a mais e melhores aprendizagens. Obrigada pela vossa atenção.
Ao longo dos últimos 2 anos, temos vindo a constatar, junto de professores e alunos, que o Projeto Planeta tem uma receita para o sucesso. O Planeta 9 vem confirmar novamente que é possível tornar as aulas de Geografia mais apelativas e, por isso, mais espetaculares. Vamos mostrar-lhe os ingredientes especiais. Um manual recheado com páginas especiais. Um caderno de atividades bem temperado com fichas diversificadas. Questionários, técnicas geográficas, completa e sopas de letras. Um caderno de investigação salpicado de fichas TIC e TIG, polígrafos e cartografia regional. Um guia de professor guarnecido com planificações, instrumentos de avaliação como testes e banco de itens, guiões de filmes, crucigramas e ainda 2 elementos que vamos revelar mais à frente. Um bloco de experiências de aprendizagem para dar um sabor extra às suas aulas. Um bloco de materiais para experiências de aprendizagem para usar a gosto. E um manual interativo com todos os condimentos para facilitar o nosso trabalho de professores. Estes são os nossos ingredientes para o sucesso. Mas o que torna o Planeta ainda mais especial é o modo como podemos trabalhar com ele na sala de aula, já que se adapta a diferentes formas de lecionar. O primeiro contacto com o novo conteúdo é sempre desafiante. Por isso, o manual inclui um conjunto de páginas que introduzem os assuntos de forma atrativa através da análise de documentos geográficos variados. Estas páginas constituem o Explora. Neste exemplo sobre os obstáculos ao desenvolvimento, a análise do mapa, das fotografias, dos gráficos e dos textos é guiada por questões formuladas de forma simples e direta, o que permite aos alunos responderem facilmente. Deste modo, vão reconhecendo que há uma grande variedade de obstáculos que impedem o desenvolvimento dos países. O Explora facilita a aprendizagem, porque motiva os alunos, sobretudo quando estes são desafiados a responder em trabalho de pares. Nas páginas seguintes, aprofunda-se cada um dos obstáculos. O Conhece tem o foco no que os alunos devem estudar. Ao longo do texto, há remissões para os documentos que complementam a informação e ajudam os alunos a compreenderem os conteúdos. A leitura é feita de forma mais atenta e fluida porque o texto não tem elementos distratores pelo meio, já que os exercícios aparecem sempre no final da dupla página. Para consolidar os conteúdos e, ao mesmo tempo, realizar uma diferenciação pedagógica, podemos aplicar fichas de acompanhamento personalizado, em que cada ficha é composta por 2 tipos de exploração. Na prática, significa que, enquanto uns alunos resolvem a versão autónoma, outros, por terem mais dificuldades de aprendizagem, resolvem a versão guiada. Estão disponíveis 30 fichas como esta no Guia do Professor, que abrangem a totalidade dos conteúdos definidos para o 9º ano. Desta forma, damos uma resposta mais efetiva aos desafios da educação inclusiva. Como acabaram de ver, esta é uma forma de trabalhar com o Planeta na sala de aula. Mas há mais. Nas páginas especiais do professor, integradas no manual, o professor encontra à sua disposição a descrição de atividades, o que facilita a preparação das aulas. Experiências de aprendizagem como esta, intitulada Obstáculos ao Desenvolvimento em Discussão, proporcionam uma estratégia diferente, mais apelativa e dinâmica de abordar as soluções para os obstáculos ao desenvolvimento. Nesta experiência de aprendizagem, os alunos, organizados em grupo, analisam imagens ilustrativas de obstáculos, que são complementadas por dados estatísticos ou notícias. Com que finalidade? Propor uma solução para esses obstáculos. Nesta atividade, o desempenho dos alunos é avaliado com recurso a uma rúbrica, sendo por isso uma forma de diversificar os instrumentos de avaliação. Para além desta, o manual propõe mais 14 atividades de metodologias diversas, como aprender fazendo, atividades procedimentais, a exploração de vídeos, dinâmicas de grupo, aulas invertidas, jogos digitais, de simulação, de interpretação de papéis e de consolidação. Todas estas atividades estão em perfeita articulação com o manual e constam do bloco Experiências de Aprendizagem e dos respectivos materiais, em papel mais resistente. Nesta linha de pensamento, os debates podem também desempenhar um papel importante na sala de aula.
Cada vez mais, o espírito crítico e a capacidade de argumentação são competências que devem ser desenvolvidas pelos nossos alunos, especialmente por estarem a concluir o terceiro ciclo. Por isso, o Manual Planeta inclui várias propostas pertinentes e atuais de debates, muitas vezes sob a forma de problemas nacionais, como este relacionado com os incêndios em Portugal. Aqui, os alunos começam por recolher informação nos gráficos para compreenderem a dimensão e as causas deste flagelo no nosso país e, assim, conseguirem selecionar a solução mais adequada, fundamentando a sua escolha. Esta é uma boa oportunidade para desenvolver a cidadania ativa e as aprendizagens essenciais que se enquadram quer no domínio problematizar e debater as inter-relações entre fenómenos e espaços geográficos, quer no domínio comunicar e participar. E a STIG, Hélio? A sua utilização não pode ser descurada na sala de aula, até porque as competências digitais são cada vez mais uma necessidade. Assim, o Manual Planeta apresenta um conjunto de páginas intituladas Utiliza, que orientam os alunos, de forma muito direta e visual, na utilização de ferramentas e sítios eletrónicos, como o IPMA, para analisar o clima de Portugal. Neste exemplo, os alunos observam gráficos da variação da temperatura e da precipitação para diferentes estações climatológicas. Se quisermos trabalhar os dados da estação mais próxima da escola ou da área de residência, é disponibilizada uma ficha de aplicação no caderno de investigação. Aqui, os alunos são guiados passo a passo na recolha dos dados, com vista à elaboração do respectivo gráfico termopluviométrico. Aliás, neste caderno de investigação existem 12 fichas que se articulam com as páginas Utiliza e que vão permitir utilizar a STIG e a STIG de forma orientada, com objetivos concretos e mais pedagógicos. Para além disso, a ferramenta SIG Planeta continua a estar disponível para professores e alunos, mas sentimos a necessidade de criar guiões que apoiassem os nossos alunos na utilização deste sistema de informação geográfica. Estes 14 guiões exploram indicadores de desenvolvimento como o IDH e o PIB, ou ainda outros indicadores como o Índice de Risco Natural. São uma das novidades deste ano e estão disponíveis no Guia de Professor. Como sabem, a transição digital está aí e com ela a desmaterialização dos manuais escolares. Para dar resposta a este desafio, o manual interativo foi enriquecido com novas funcionalidades que vão simplificar o nosso trabalho. Por exemplo, o texto pode ser selecionado e copiado. Podemos abrir os recursos num painel lateral, permitindo que a página do manual continue visível. Existem nas páginas do manual impresso QR Codes para abrir diretamente certos recursos digitais. É muito mais fácil partilhar os recursos através, por exemplo, do Google Classroom e do Teams. E os mais de 40 quizzes EV, construídos com base nas páginas do Conhece do Manual Planeta, podem agora ser facilmente utilizados na sala de aula sem necessidade de os alunos estarem registados na escola virtual. E para reforçar a competência da localização, tão importante na nossa disciplina, apostamos em 3 novos recursos. Primeiro, exercícios como este, em que os alunos procuram descobrir o local e o tipo de clima à medida que vão sendo apresentados gráficos termopluviométricos. Segundo, alguns dos mapas são dinâmicos porque se pode selecionar na legenda os fenómenos que queremos ver de forma isolada. E terceiro, ao clicar em qualquer fotografia do manual, é possível observar um mapa de localização. Como em qualquer receita, há sempre ingredientes secretos que fazem toda a diferença. Chegou a altura de os desvendar. O manual esconde nas páginas especiais do professor o Explicar Fora da Caixa, um conjunto de analogias e curiosidades para descomplicar certos conteúdos que os alunos têm dificuldade em compreender. Trazemos assim um elemento de surpresa para as nossas aulas. Pelo contrário, na mão do aluno estão sempre disponíveis dados de indicadores de desenvolvimento e dados climatológicos, já que constam do final do manual. Está a imaginar a vantagem que é ter estes dados tão acessíveis aos nossos alunos e podermos facilmente dinamizar atividades procedimentais? E para que a geografia fique na memória dos nossos alunos, por que não realizar uma atividade lúdica no fim do terceiro ciclo? Assim, propomos um jogo espetacular intitulado Desafio Planeta,
que mobiliza conhecimentos geográficos adquiridos ao longo destes 3 anos. Ao contrário do esperado, este jogo não está só disponível para o professor, mas está acessível a todos os alunos no final do manual. E agora? Está com vontade de experimentar? Como vê, o Planeta adapta-se ao modo como cada professor gosta de trabalhar com os seus alunos. E mais, tem tudo preparado para si, o que simplifica o seu trabalho. Então não hesite, utilize os ingredientes do Planeta para tornar as aulas de geografia mais espetaculares. Obrigado pela sua atenção.